Saúdo a todos com a paz de Cristo, que a mesma esteja nos nossos corações, não só hoje, mas para sempre. Amém. Mais um vídeo para o canal Profecias Finais, para deixar os irmãos bem informados sobre as últimas profecias aqui vão acontecer e as que já estão acontecendo. E esse vídeo é a pedido da nossa irmã Jaqueline, de Minas Gerais. Ela pede que nós fizéssemos um vídeo explicando sobre o que Cristo está fazendo no Santo dos Santos, no Santuário Celestial. Então, esse vídeo eu vou explicar detalhadamente sobre esse assunto, sobre o que Cristo está realizando o seu ministério no Santuário Celestial. Então, irmãos, eu quero que nós atenta que tudo o que aconteceu, o sacrifício de Cristo, o sacrifício pelo Pai e pelo Filho em prol do homem, tudo vem por causa do pecado contra a lei de Deus. Para nós responder essa pergunta da nossa irmã, eu quero que os irmãos atentem para o serviço do santuário terrestre, pois todo aquele sistema era uma figura do santuário celestial. O seu serviço, o santuário, tudo era uma figura do real santuário que está no céu. O santuário terrestre, uma figura. O do céu é o real. Muitas pessoas já entendem diferente. Entende que o santuário terrestre é o real e o do céu é apenas símbolo simbólico. Não é real, mas é ao contrário. O da terra, figura ou sombra. E o do céu, real. Ok? Então, irmãos, o pecado é a transgressão da lei. Nós encontramos isso em 1 João, capítulo 3, verso 4. A transgressão dos 10 mandamentos é o pecado. Todo o pecado deste mundo, seja qual for, é contra a lei de Deus. Então, a lei de Deus, no santuário terrestre, estava no lugar santíssimo, como também o santuário celestial está no lugar santíssimo. Então, a lei de Deus, no lugar santíssimo, a lei de Deus, ela exige a morte do transgressor. Então, eu vou falar do santuário terrestre, para os irmãos entender sobre o santuário celestial. E tudo o que se fazia no terrestre, se faz em realidade no celestial. O terrestre é a primeira aliança. O santuário celestial é o santuário da segunda aliança. Quando Cristo morreu, foi abolido o ministério do santuário terrestre, que foi a primeira aliança. E iniciou-se o trabalho, quando Cristo ascendeu ao céu, do santuário celestial, que ele é o santuário, como já disse, da segunda aliança. Então, vamos falar do terrestre. E os irmãos vão entendendo que tudo o que se fazia no terrestre se faz em realidade no santuário celestial. Para mim poder responder a pergunta do nosso irmão, o que Cristo está fazendo no Santo dos Santos, eu vou iniciar falando do santuário terrestre. Para isso, esse estudo, essa compreensão, eu cito para os irmãos ler o livro de Hebreus. Pois quando chega no capítulo 8 de Hebreus, Paulo fala a suma do que temos dito, ou o resumo do que temos dito. Nós temos grande sumo sacerdote que está à direita do Pai, está sentado junto com o trono do seu Pai. E diz que é Jesus Cristo, o nosso grande sumo sacerdote. Então, quando fala o resumo do que temos dito, Paulo está falando desde o primeiro capítulo de Hebreus, quando fala Cristo como um Deus, por ser filho de Deus, superior aos anjos. E quando fala no segundo capítulo de Hebreus, Cristo como filho do homem, menor do que os anjos. E logo no capítulo 3, no verso 1, ele convida para nós considerar o apóstolo
de grande sumo sacerdote da nossa confissão, que é Cristo Jesus. E ali ele está, desde o primeiro capítulo, falando que Cristo, fazendo menção do grande sumo sacerdote. E quando chega no capítulo 8, no verso 1, ele fala o resumo do que temos dito. Desde o primeiro capítulo, é que nós temos um grande sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o qual o Senhor fundou e não o homem. E ele continua falando ainda deste grande sumo sacerdote do santuário do céu. Ele mistura com o santuário da terra, para que os irmãos entendam melhor sobre o santuário do céu. Pois no capítulo 9 e no 10, ele fala do santuário terrestre, para explicar o santuário celestial, pois tudo o que se tinha no terrestre tem em realidade no santuário celestial. Então, ele termina falando sobre esse assunto no capítulo 10, para nós ter inteira liberdade, entrar com o sangue de Cristo pela fé no lugar santuário celestial, onde Cristo está intercedendo, sendo nosso mediador perante o Pai. Então, vamos falar do terrestre e os irmãos entenderão tudo o que se tinha no terrestre, o seu serviço, sua mobília, tudo existe em realidade no santuário celestial. Então, irmãos, todo o serviço do santuário terrestre era por causa do pecado. O pecado que o homem cometia contra a santa lei de Deus, que estava no lugar santíssimo do santuário terrestre. A santa lei de Deus, os 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias tu trabalharás e farás todo o teu trabalho. Mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem teu servo, nem tua serva, nem o teu animal, nem o estranho que está dentro da tua casa, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra e o mar e tudo que no mundo há. E ao 7º dia descansou. Por isso que o Senhor abençoou o dia do sábado e o santificou. Aí o 5º, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias de vida na terra que o Senhor teu Deus te dá. Aí vem, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, e não cobiçarás a casa do teu próximo, nem seu boi, nem seu jumento, nem coisa alguma que pertence ao teu próximo. Então, este 10 mandamento, todo pecado é contra estes 10 mandamentos. Um dia, um sobrinho meu falou que ele fumava porque não estava contra os 10 mandamentos. Eu falei, está sim, pois os 10 mandamentos dizem, não matarás, e você está matando a si mesmo, pois fumar faz mal à saúde. Está transgredindo a lei da saúde, está se matando. Então, todo pecado do mundo, seja qual for, é contra a santa lei de Deus, que está no lugar santíssimo do santuário celestial. Na primeira aliança, tinha uma cópia dos 10 mandamentos no lugar santíssimo do santuário terrestre. Então, quando o homem transgredia este mandamento, esses 10 mandamentos pelo pecado, seja qual for o pecado, é a transgressão dos 10 mandamentos, a lei de Deus, ela exige a morte do transgressor. Então, a lei de Deus estava exigindo a morte do transgressor. Agora, para o transgressor ficar livre da condenação, ele pegava um cordeiro, confessava seus pecados sobre a cabeça daquele cordeiro e, simbolicamente, o pecado era transferido do penitente de si para o animal. E então, como era transferido o pecado dele para o animal, então agora o animal tinha que ser imolado. Era isso que acontecia. Então, o animal era morto, o sacerdote pegava o sangue daquele animal e levava para o santuário. Assim, o pecado daquele penitente era transferido para o santuário. Então, a morte daquele cordeiro
era um meio para transferir o pecado do penitente para o santuário. E ali era transferido. Não era só um penitente, era vários. Israel todo pecava. E ali era transferido os pecados de todo o Israel para dentro do santuário. E então, no último dia daquele ciclo anual, o sumo sacerdote, somente ele, podia entrar no lugar santíssimo. Levava 2 bodes. Um era lançado sorte para o Senhor e o outro para o bode emissário. E o que era lançado sorte para o Senhor era imolado. E o sumo sacerdote pegava o sangue daquele bode e levava para dentro do lugar santíssimo, aonde estava a lei dos 10 mandamentos que o transgressor tinha transgredido. Irmãos, interessante que quando o pecador oferecia a oferta pelo pecado, era apenas um meio para o seu pecado e para o santuário. Agora, somente no último dia do ano, daquele ciclo anual, que o sumo sacerdote entrava dentro do lugar santíssimo para remover, cancelar aquele pecado daquele penitente que foi transferido para dentro do santuário. Então, nesse dia, todo o povo de Israel se ficava fora no pátio, chorando, se humilhando diante de Deus, em confissão, em arrependimento profundo pelos pecados que eles transferiram durante o ano todo para dentro do santuário. E ali, quem não se humilhasse diante de Deus no final do dia, era morto pelo poder de Deus. E então, no final do dia, o sumo sacerdote saía, abençoava o povo e confessava todos os pecados do povo de Israel sobre a cabeça do bode emissário. E o homem designado a isso levava aquele bode emissário para o deserto para nunca mais voltar para o acampamento de Israel. E assim o povo ficava livre de pecado. E o santuário ficava purificado. Era assim que era realizado o ministério do santuário terrestre. Deus estava ensinando para o seu povo e para nós agora, no tempo presente. Pois Paulo fala que aquele ministério do santuário terrestre era uma figura para o tempo presente. Ou seja, pois agora na nova aliança acontece em realidade tudo o que se fazia em símbolos e sombra no santuário terrestre. Todo ser humano, eles pecaram contra a santa lei de Deus. Todos nós precisamos da graça de Cristo. A lei de Deus, a qual nós transgredimos, a qual está no lugar santíssimo do santuário celestial, exige a morte de todos nós. Agora, para nós se ver livre da morte, nós devemos confessar os nossos pecados sobre o Cordeiro de Deus. Então, nossos pecados é transferido de nós para o Cordeiro de Deus. E em vez de nós morrer, então, agora, morre o Cordeiro de Deus na cruz do Calvário. Porque nossos pecados foi transferido para Ele. Ele carregou sobre si os nossos pecados. Então, agora, Ele recebe a morte de cruz. Mas, vê que no serviço do santuário terrestre, a morte do Cordeiro era apenas para transferir, assegurava perdão para o penitente. E essa morte transferia os pecados do penitente, como já disse, para dentro do santuário terrestre. Assim também, a morte de Cristo pelos nossos pecados, de fato, os nossos pecados, quando Cristo ascendeu ao céu,
foi transferido para o santuário celestial. E assim como o sacerdote ministrava diariamente no santuário terrestre, Cristo passou 18 séculos ministrando no primeiro compartimento do santuário celestial, como o sacerdote ministrava no primeiro compartimento do santuário terrestre. E no fim dos 2.300 anos, de Daniel 8 e 14, Cristo, ele passou do santo para o santíssimo, para fazer a expiação final, assim como também tinha no santuário terrestre, para purificar o santuário, cancelar os pecados que foram transferidos para dentro do santuário. É esta obra que Cristo está fazendo no Santo dos Santos. Ele entrou no Santo dos Santos em 22 de outubro de 1844, no fim dos 2.300 anos de Daniel 8 e 14, para fazer a obra de juízo investigativo, cancelar os pecados do povo de Deus, fazer a última expiação. Portanto, assim como o sumo sacerdote entrava no dia da expiação, no dia 10 do 7º mês, para remover, tirar os pecados do santuário que tinha sido posto o ano todo por Israel, através pela oferta do pecado, assim também Cristo, ele entrou em 22 de outubro de 1844, no fim dos 2.300 anos, para remover os pecados dos livros de registros que estão no céu, no santuário celestial, no lugar santíssimo. Pois, de fato, os nossos pecados, mediante o sangue de Cristo, foram transferidos para o santuário celestial. Todos aqueles que aceitam o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, de fato, os seus pecados são transferidos para o santuário celestial. E é esta obra que Cristo está realizando no santuário celestial, fazendo o juízo investigativo, pois a purificação do santuário no céu envolve um juízo investigativo, examinar os casos de todos aqueles que entraram no serviço de Deus, todos aqueles que creram no sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. No lugar santíssimo está a arca do concerto da nova aliança, onde está os 10 mandamentos, a qual todos nós transgredimos os 10 mandamentos. Então, o juízo começou em 1844, começou pelos mortos, todos aqueles que aceitaram o sacrifício de Cristo, começou por Adão e vai terminar com os vivos. Os livros de registros registram as obras boas e as obras más. E ainda há o livro da vida, aonde contém os nomes de todos aqueles que entraram no serviço de Deus. Então é examinado cada um por um. Começa pelos mortos, começou por Adão e vai até os vivos, como já disse. Então é um juízo. É examinado cada servo de Deus. Se haver pecados que a pessoa não se arrependeu, não houve arrependimento, nem confissão, então as obras boas desse servo será apagados dos livros memorial de Deus.
e o seu nome é riscado do livro da vida. Só fica as obras mais para testar contra ele no juízo executivo que será após o milênio. Então, Cristo está fazendo esse ministério, esse trabalho no santuário celestial. E todos aqueles que verdadeiramente se arrependeram dos seus pecados, então Cristo faz expiação com seu sangue e é posto perdão ao lado do seu nome. E os seus pecados serão cancelados. Todos os seus pecados serão riscados nos livros de registro e o seu nome permanece no livro da vida. É este o trabalho que Cristo está fazendo no santuário celestial, fazendo a última expiação, apagando os pecados do povo de Deus. Somente aqueles que verdadeiramente se arrependem. Os livros de registro determinam o juízo. A lei de Deus, dos 10 mandamentos que está na arca, é a norma do juízo. É examinado se o servo de Deus o seu caráter está em harmonia com a santa lei de Deus. Está em harmonia com os 10 mandamentos da santa lei de Deus. E então, é verificado se verdadeiramente esse servo de Deus se arrependeu de todos os pecados que ele cometeu contra a santa lei de Deus. E examinando o seu caráter, estando em harmonia com a santa lei de Deus, então ele tem direito de receber os benefícios da expiação que Cristo está realizando no santuário celestial. Então Cristo faz expiação com seu sangue por ele. E os seus pecados é cancelado dos livros de registros. Fica somente as suas obras boas. E seu nome permanecerá no livro da vida. E no final desse trabalho, Cristo virá para levar a sua igreja. Irmãos, um pecado somente, os nossos nomes. Um pecado somente, sem arrependimento, sem confissão, nosso nome será riscado do livro da vida. Uma mancha, uma ruga sequer, a alma afundará no abismo da perdição. Então cumpre hoje, enquanto o santuário do céu está sendo purificado, nós devemos se purificar aqui o nosso corpo perante Deus. Vê que no santuário terrestre, quando estava realizando esse juízo, no dia 10 do 7º mês da expiação, o povo de Israel ficava no pátio chorando e se humilhando diante de Deus. A alma que não se humilhasse era extirpada do meio do seu povo. Assim também, aqueles agora que continuem pecando, e pecando, até que Cristo volte, mesmo professando o nome de Cristo, será extirpado no final, pois o seu nome será riscado do livro da vida. Pois, assim como o santuário está sendo purificado no céu, tem que se purificar a nossa alma perante Deus. É o tempo, é hoje. Vê que em Apocalipse capítulo 10, o anjo que estava sobre o pé no mar e outro pé sobre a terra, diz que não haverá mais tempo. O tempo é hoje para nós se converter, para nós entregar nossa vida diante de Deus, para nós abandonar inteiramente o pecado, acabar com a prevaricação ou com a transgressão, por fim aos pecados, fazer aliança com Deus e trazer a justiça eterna de Cristo sobre nós. Não justiça hoje e pecado amanhã. Aí depois novamente justiça e pecado novamente amanhã. Não.
é justiça eterna de Cristo, viver uma vida santa. Pois hoje vivemos realmente num grande dia da expiação. Quando Cristo sair do santuário celestial, então ele levantará suas mãos e dirá: está feito. O sujo continue-se sujo. O imundo continue na prática da imundícia. E o santo continue a santificar-se ainda mais. É assim acontecerá quando ele sair do lugar santíssimo, porque não haverá mais sangue expiatório. O pecador permanecerá sujo para sempre. Hoje é a oportunidade que nós temos, enquanto está em andamento o trono da graça, enquanto Cristo está com as vestes de sumo pontífice diante de Deus. Hoje é o tempo de nós buscar a Ele em vigília, em oração, se converter verdadeiramente a Deus, pois o juízo está em andamento no céu. Em breve, terminará com os vivos e a porta da graça se fechará para sempre. Então Cristo está realizando a última parte da expiação, pois a expiação está em andamento no santuário do céu. Cristo, com sua morte na cruz do Calvário, iniciou esse trabalho ao ascender ao céu no santuário celestial. O santuário celestial é o santuário da nova aliança. Então, irmãos, é isso o que Cristo está fazendo no santuário celestial, fazendo o juízo investigativo. E quando ele terminar, então todos os casos estarão decididos ou para a vida ou para a morte. Então, findará o tempo da graça. Então, hoje é o dia no qual não haverá mais tempo, somente hoje é o grande dia da expiação, o dia que todos nós devemos pôr fim ao pecado, se preparar, pois a obra está em andamento há muitos anos, em breve terminará. Aqueles que continuarem com o pecado serão seus nomes riscados do livro da vida. Não podemos ser participantes desses benefícios que Cristo está realizando agora, fazendo a última expiação no santuário celestial. Não podemos ser participantes enquanto nós tiver uma mácula, uma ruga ou coisa semelhante. Devemos abandonar por completo o pecado, ter uma vida santa diante de Deus. Pois agora ele está com suas mãos feridas diante dos 10 mandamentos, fazendo expiação. Ele não justifica o pecado. Ele apresenta o nosso arrependimento e a nossa fé no seu sangue. Pois hoje é o tempo de nós abandonar, confessar os nossos pecados, para que nós seja beneficiado por esta expiação que ele está realizando agora no lugar santíssimo do santuário do céu. Que Deus abençoe a todos, não só hoje, mas para todos sempre. Amém.